Olá, eu hoje vou conversar com Álvaro Tucano, uma importante liderança indígena. Nós vamos conversar sobre os desafios das comunidades indígenas, da cultura indígena, para manter a sua integridade cultural. Álvaro, eu queria começar falando sobre o avanço da fronteira urbana e da fronteira agrícola sobre as comunidades indígenas. Isso representa não apenas um desafio para frente, mas grandes perdas para as comunidades indígenas também, né? Eu nasci, eu sou da floresta, eu vivo numa cultura diferente, então eu tenho muita facilidade de compreender e preservar a floresta e viver com ela e nela. Já o gaúcho que vem lá de Porto Alegre, ou do Paraná, ou mesmo aqui do Rio, Minas Gerais, chega lá achando que aquela floresta não o representa, não faz questão de devastar, sujar os nossos rios, chegam os garimpeiros e outros empreendimentos. Esse é o sistema que nós enfrentamos ao longo desses 500 anos. Isto é, quando chegou aqui o Cabral, já nos roubou o papagaio e outras coisas. E hoje o pessoal quer nos levar tudo que sobrou, a biodiversidade, as riquezas minerais, a água que se encontra nos territórios indígenas. Tudo para eles é coisa de índio, pode pegar à vontade. Mas isso não é assim. São as propriedades da União, então nós prestamos um grande serviço ao Estado brasileiro. Então nós somos ambientalistas e nós sempre temos dito que o que é importante preservar a vida é através, preservando os rios, as florestas e falar em nossas línguas para manter as tradições milenares. Na verdade, você fala assim, nós somos ambientalistas originais. Essa convivência com a floresta é completamente diferente da nossa. E esse conhecimento da floresta é que dá a vocês uma capacidade grande de saber, inclusive, como a floresta está sofrendo, né? Agora, por outro lado, há também um choque cultural, né? Nesse encontro, quando chega a fronteira lá e começa não apenas a devastar a floresta, mas a também entrar na cultura indígena e tentar transformar a cultura indígena. Muitos programas que nós conhecemos como ruins, por exemplo, são programas de missionários católicos, evangélicos e outras seitas que vão lá para trocar de nome, trocar nossos costumes, nos impor como cidadãos de maneira homogênea, não respeitando a nossa diversidade, nossas histórias milenares. Mas como sou um dos conscientes e tenho dito para meus colegas que isso não é verdade. Aqui é o Brasil onde vivem 314 povos indígenas. Eles falam 272 línguas distintas. Então nós somos um país de mega diversidade. Aqui o Brasil tem uma lei que defende, tem o dever constitucional para garantir as leis. Então nós temos que compreender isso. O que nós conquistamos foi com força política, dinâmica. E nós somos brasileiros como os demais. Então, tudo que é da terra indígena pertence ao povo brasileiro. É interessante você mencionar essa diversidade cultural, porque o brasileiro que não tem conhecimento das comunidades indígenas, ele considera o Brasil o país de uma língua só, né? Aqui só se fala português. E, na verdade, a gente fala mais de 272 línguas, né? Diferentes, que inclusive têm cosmogonias diferentes, têm estruturas culturais diferentes entre elas também, né? Mas a diversidade é muito maior do que se imagina. Também não é só entre a nossa sociedade e a sociedade indígena. Não são as sociedades indígenas, né? Há entre elas também muita diversidade. Exatamente, nós colorimos esse país, nós queremos manter essas tradições, nós temos a obrigação de preservar a natureza, ensinar os nossos filhos com nossas línguas, ensinar eles a caçar e pescar, ouvir para respeitar os mais velhos e também ouvir o que dizem as autoridades e, quando necessário, dizer não. E como é que é a relação dos mais jovens com essa sociedade que vai invadindo? Os jovens de hoje, eles adoram o celular. Não querem mais ouvir aí os velhos, como na minha época. Na minha época, eu acordava cedo para tomar banho, pintar o rosto para dizer que era bonito,
entender como é que funciona a comunicação com os espíritos das águas, das florestas, das montanhas, dos mares celestiais. E hoje foi superado por uma coisa que chama-se tecnologia. É agradável? Sem dúvida. Mas fica difícil colocar os espíritos que falem por nós. Então, acho que isso é uma grande dificuldade que nós enfrentamos, mas o importante é a gente utilizar essas ferramentas para dizer para nossos filhos que ele não vai deixar de ser índio, apesar de ele estiver a caminho da Lua ou de Marte. Ele continua sendo índio. Esse orgulho de ser índio e essa transmissão da cultura podem ser facilitados nessa interação também? Sim, como eu estou dizendo, né, eu nasci lá no Rio Negro, onde nós fomos assim, treinados a ler e escrever português, com sotaque diferente, por isso que meu sotaque é do norte. Quem me ensinou a falar português foram os franceses, italianos, alemães e outros poucos brasileiros. Lá nós entendemos que fazer assim, uma cultura de sobreviver foi através de escrita. Ou então através de dar um texto escrito para o outro saber quem sou eu. Hoje é muito orgulho a gente dizer que na época em que eu nasci nós éramos proibidos de falar nossas línguas, manter nossos costumes. E hoje, depois da Constituição, nós temos uma liberdade de expressão. Então, isso que nós temos que ter orgulho, como é que o país mudou. E nós queremos mais. Seu povo chama povo dos tempos? Povo dos tempos chamamos de Japamaçã. Japamaçã. Por que povo dos tempos? A gente veio do outro lado do mundo, que chama-se Wamandé. Chegamos na Baía de Guanabara, que chama-se Dia Orpen Condetara. Nosso povo chegou aqui, há anos atrás. Daqui a gente viveu, nós fomos subindo entre Espírito Santo e Bahia, que chamamos de Daciapacarandita, terra de grandes camarões. Depois nós fomos subindo, nós conhecemos Moandita, terra de sal, salinas. Depois nós fomos descobrindo Mirpindita, terra das palmeiras, terras das águas. E assim a gente foi subindo e a gente foi treinado para ouvir essas histórias, né? Nós chamamos a Amazônia como terra das grandes árvores das águas. Esse é o melhor mundo que os nossos antepassados conheceram e nós estamos lá para dizer que nós defendemos mais de 1.200 grandes rios, todos os peixes, o que existe lá foi o que Deus plantou e nós queremos dizer que aquilo é de muitos povos. Então chega o homem branco, vai cortando aí as árvores, vai colocando a cerca, ele estraga tudo, por isso ele é percaça. Percaça é homem do fogo, aquele que toma, aquele que não respeita o que é de ninguém, aquele que mata. E hoje o que a gente vê é isso mesmo, a natureza, o homem e a pobreza aumenta. Isso que estamos vendo nesse país. É muito interessante a sua descrição, porque você mostra uma outra visão da geografia brasileira, né? Você foi atravessando e em cada um, na verdade, identificou os ecossistemas dessas regiões pelas quais vocês foram subindo, né? Exatamente identificando em cada uma o que elas tinham, né? Então, essa é a nossa história antiga. A história imposta pelo Estado, não, o Colombo foi isso, Pedro Álvares foi isso, a Anhanguera foi isso, são histórias interessantes, mas não deixa de ser uma história criminosa contra os nossos povos e contra o meio ambiente. Não é história agradável para quem apanhou, para quem morreu. Claro. Então a gente tem que dizer que não é assim, não. Por outro lado, a de vocês é mais antiga. Ela é mais antiga e mais assim, que chama a atenção, porque muitas plantas medicinais, muito que existe nos territórios indígenas, foram estudadas pelos nossos antigos e o que o homem branco quer hoje é pegar isso tudo de graça. Não, isso aqui é do Estado, tudo do Estado. Não é do Estado, isso aqui pertence ao povo indígena, ao povo Japamaçã e outros tanto. Nós temos remédios para curar câncer, para tirar o sono, e a gente faz cerimônia para recuperar
combater a osteoporose. Essas cerimônias que nos interessam. Claro. O que nós não aprendemos nas grandes universidades, nossas universidades tradicionais são antigas, são concretas. Então, por isso, a cultura indígena nesse país é muito importante. Eu já andei na floresta amazônica com brancos. E eles sempre me dizem o seguinte, é completamente diferente de andar com um índio da floresta. Uhum. Porque a gente vê umas árvores lá, a gente vê a mata, mas vocês não veem a mata. Vocês veem muito mais do que a mata, não é isso? Quando o gringo dos Estados Unidos, da Europa, quando vem na Amazônia, ele tem medo de encontrar o índio bravo, jacaré, onça, assim que ele vê. Então, não vê o índio como ser pensador, como liderança, como detentor de biodiversidade das histórias mais antigas que nós sabemos. Então, esse é o nosso valor invisível pelo Estado brasileiro, pelos neocolonizadores. Mas eu estou aqui para dizer que o Brasil tem educação própria, línguas próprias. Português é a língua oficial, sem dúvida, que nós podemos entender melhor falando a língua portuguesa para poder pacificar internamente e sonhar por um Brasil sem guerra entre os brasileiros. Você dirige o Memorial dos Povos Indígenas hoje, né? Como é que os povos indígenas se articulam entre eles para preservar a sua memória? E qual o papel do memorial nesse processo? Para os brancos que são pesquisadores, serve como fonte de pesquisa. Mas no meu caso e de outras lideranças, é a casa onde nós discutimos quem somos nós, demonstramos o que representa aquelas peças sagradas e nós fazemos uma grande articulação interna no Brasil para mostrar os nossos valores, quem somos nós, e dizer também, né, para que os demais não indígenas que venham ter um diálogo diferente conosco. Então, é muito bonito eu receber, por exemplo, algumas crianças que nunca viram índio, inclusive os grandes também. Uhum. Então, os pequenos me dizem, você é índio de verdade? Deixa eu tocar em você. É índio de verdade. Então, tem outros que dizem, não, o índio é sujo, o índio é preguiçoso. Alguém deve ter dito, não, se eu for presidente, não vou dar nenhum centímetro de terra para o índio, porque esse aqui não trabalha nada. Nós não somos aquilo que os outros julgam. Claro. Nós somos diferentes, nós temos grandes extensões de terras coletivas, intransponíveis, indisponíveis, imprescritíveis. São terras da União. Essa é a verdade. Então, que mal que nós fazemos ao Brasil? Nada, muito pelo contrário. Enquanto os outros acabam com nossas riquezas, roubam nossas riquezas, nós preservamos para todos os brasileiros. Não tem dúvida que hoje as áreas mais preservadas da Amazônia estão nas mãos de vocês e não nas mãos dos outros, né? Álvaro, muito obrigado por essa conversa muito interessante que nos dá uma perspectiva muito boa de que nós somos muitos aqui no Brasil. Não somos só o povo que fala português. Se você quiser ver esse episódio ou qualquer outro dessa série, acesse o canal Futura Play.